pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de programação em C. Em poucos minutos, você vai ver como desenvolver um sistema de gestão hospitalar em linguagem C. É um sistema básico em que vai nos permitir entender a lógica por trás do código, que servirá de base para desenvolver o Sistema Integrado de Gestão Hospitalar, também conhecido como Sistema ERP Integrado Hospitalar, que incluirá a gestão de recursos humanos, de instituições hospitalares e gestão financeira. Vamos analisar, pessoal, a lógica por trás desta codificação do sistema de gestão hospitalar. Vamos analisar também a técnica de reuso de codificação e adição de novas funcionalidades da codificação do sistema. Ok, pessoal? É preciso entender, pessoal, que para desenvolver o sistema de gestão hospitalar, é preciso nós termos ou cumprimos três critérios. O primeiro critério corresponde à tabela de relacionamentos de dados hospitalares. Quais são essas tabelas? As tabelas de relacionamento de dados hospitalares são, primeiro, a tabela médico, que é esta que está aqui em cima, usando a sintaxe struts, ok, pessoal? A tabela paciente, a tabela tratamento, a tabela medicamento. As outras subtabelas incluem a tabela de consultas, que é também chamada de agendamento de consultas, e a tabela de prescrição médica, que é uma tabela que vai permitir realizar o lançamento da prescrição médica do doutor, ok? Ok, pessoal? Então, a segunda secção corresponde ao agendamento de consultas. O agendamento de consultas é uma tabela que vai permitir a sincronização com a tabela dos pacientes, dos médicos, a tabela de tratamento e a tabela de urgência. Ok, pessoal? A tabela de agendamento de consulta, vamos usar o typedefstrut, ok? Que vai nos permitir sincronizar os dados do paciente, do médico, tratamento, ok? Usando o código ID, ok, pessoal? A terceira secção compreende a prescrição médica, cuja sintaxe em linguagem C vamos usar o typedefstrut, usando também esta codificação. A tabela de prescrição médica ela vai incluir também os dados do paciente, o tipo de medicamento, a dosagem e a quantidade. Lembrando que paciente e medicamento são tabelas, ok, pessoal? De modo que, ao fazer a prescrição médica, nós vamos ter que usar um código que vai se chamar ID, que é o ID do medicamento, o ID do paciente, para poder imprimir a prescrição médica do doutor. Ok, pessoal? Então, aqui temos as tabelas. Esta é a sintaxe das tabelas. Ok, pessoal? Não se esqueçam, em programação em C, quando vocês estiverem a definir tabelas, estruturas, tem que se usar esta sintaxe. Ok, pessoal? Nunca se esqueçam disso. A partir daqui, vamos começar a criar os CRUDs. O que é um CRUD? Um CRUD em programação ou desenvolvimento de sistemas é uma operação de quê? De cadastramento de dados, a listagem de dados, exclusão de dados e atualização de dados. Ok, pessoal? Então, neste sistema, vamos usar muito a operação CRUD, de modo que a tela principal ela vai ter três CRUDs, que é o CRUD dados médicos, que é esta sintaxe que estão a ver aqui, pessoal. Eu vou meter azul para entenderem melhor. Este é o primeiro CRUD. Ok, pessoal? Espero que analisem com muito cuidado. E atenção, este é o CRUD de dados médicos.
Ok, pessoal? O que vai conter nesse CRUD? Este CRUD de dados médicos, ele vai conter vários CRUDs. Quais são esses CRUDs que ele vai conter? Vai conter o CRUD médicos, o CRUD pacientes, CRUD tratamento, CRUD medicamentos. São 4 CRUDs que vai estar dentro do CRUD dados médicos. Esses CRUDs vão permitir o cadastramento de médicos, pacientes, cadastramento de tratamento e medicamentos. Ok, pessoal? Usando a operação ou a sintaxe do switch case, em que vai ser caso 1, cadastro de médicos, caso 2, cadastro de pacientes, caso 3, cadastro de tratamentos, caso 4, cadastro de medicamentos. Ok, pessoal? Este é o nosso CRUD médicos. O segundo CRUD vai ser que? Void CRUD consultas, que vai nos permitir realizar o agendamento de consultas. Ok, pessoal? O Void consultas começa Void CRUD consultas e termina fecha chavetas. Ok, pessoal? Este CRUD, como está aqui a codificação, ele vai permitir cadastrar o ID do paciente, pessoal, como está aqui a codificação, vai permitir cadastrar o ID do médico, vai permitir cadastrar o ID do tratamento, para ele poder realizar a impressão do agendamento de consultas. E por último temos a opção urgência. A opção urgência, ele vai permitir nós cadastramos para saber o tipo de urgência do tratamento, para saber se o paciente está em estado moderado, crítico, muito crítico ou em estado grave. Ok, pessoal? Então, esta é a sintaxe do agendamento de consultas. Ela se baseia nas tabelas de médicos, como está vendo aqui, pessoal. Ela se baseia nessas tabelas. Tabela de consulta, tabela de médicos, pacientes, tipo de tratamento e medicamento. Ok, pessoal? Então, esta é a sintaxe do CRUD de agendamento médico, que vai incluir o cadastro, que é esta primeira opção, vai incluir a listagem, que é esta segunda opção, e vai incluir a exclusão, que é esta opção. Ok, pessoal? O mesmo vai se dar para a prescrição médica, que é esta que está aqui, esta codificação, é da prescrição médica. Ok, pessoal? A partir daqui nós vamos fazer a chamada das funções e das tabelas na função principal, usando este comando, que é o comando while1, abre chaveta, fecha chaveta, ok, pessoal? Dentro do comando while vai estar a nossa tela de login, que é esta função if diferente de login retorne 0. O que é que significa isso? Isso significa dizer que o sistema está a dizer que se o login for diferente de 0, ele vai permitir acessar a tela principal do sistema. Onde é que está a função login? A função login está logo acima das funções recursivas, que é esta aqui. Ok, pessoal? Esta é a função login. Então, quando realizar-se a abertura do sistema, o programa vai percorrer a função da tela de login para saber se as credenciais estão corretas. Se as credenciais estiverem corretas, o programa vai acessar a tela principal. Ok, pessoal? Ele vai acessar a tela principal, que é esta aqui, usando o comando do while. Ok, pessoal? Então ele vai acessar a tela principal usando o comando do while, ok? Que vai dizer sistema hospitalar, vai exibir a mensagem na tela, sistema hospitalar, e aqui ele vai exibir esses parâmetros, que é o CRUD de dados médicos, agendamento de consulta e prescrição médica. Ok, pessoal? A partir daqui, as operações que vão realizar o CRUD, que é o cadastro de médicos, de pacientes,
o cadastro de tratamento, o cadastro de consultas, o cadastro de prescrição médica, esta operação, ok? Que é a operação switch, ok, pessoal? Agora, vamos acessar o sistema para terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona o nosso sistema, ok, pessoal? Vamos voltar à tela de login. Está aqui, pessoal. Esta é a tela de login. Eu acho, pessoal, que já é uma tela já familiar aqui para os nossos alunos do nosso canal, tendo em conta que nos vídeos anteriores eu já expliquei aos nossos alunos de como desenvolver um sistema de login. Temos um vídeo no nosso canal onde eu explico de forma detalhada como desenvolver o sistema de login em linguagem C. Ok, pessoal? Então, vamos acessar a nossa tela de login, acessando as credenciais admin 1, 2, 3, 4. Ok, pessoal? Ok, Enter. Acessamos a tela principal. Onde é que está a tela principal? A tela principal está aqui, ok, pessoal? Tá vendo? Está aqui. Esta tela principal que começa com o comando do while. Este comando do while, ele significa dizer que enquanto tiver a percorrer a tela de login, o programa não pode fechar. Ok, pessoal? Está aqui. Esta é a tela principal. Então aqui a tela principal tem três opções, que é a opção CRU de dados médicos, agendamento de consultas e prescrição médica. Essas são as três principais tabelas de um sistema de gestão hospitalar. Ok, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Na primeira opção, que é o CRU de 1, vamos acessar a primeira opção, CRU de 1, Enter. Ela vai ter várias opções, que vai permitir o cadastramento de médicos, pacientes, tratamentos e medicamentos. Se eu quiser fazer o cadastro de medicamentos, basta apenas selecionar a opção 1, cadastrar um nome, por exemplo, nome do primeiro doutor, Lopes, especialidade, ortopedia, dados cadastrados com sucesso. Ok, pessoal? Está a ver a lógica da programação? Quando vocês estiverem a programar um sistema, não se esqueçam de exibir, ou seja, de programar as mensagens. Em cada cadastramento tem que ter uma mensagem que pode ser dados cadastrados com sucesso, como está aqui na tela, dados não cadastrados, dados excluídos com sucesso. Pode ver também a mensagem dados não processados e por aí vai, ok, pessoal? Então, esta é que tem que ser a lógica da programação. Vocês têm que programar as mensagens e tem que programar de forma bem faseada a opção de cadastrar, listar e excluir, para que não haja colapso ou equívoco na base de dados do sistema, ok, pessoal? Cadastramos o primeiro doutor, saiu. Vamos cadastrar o segundo doutor, por exemplo, o doutor Pedro, especialidade, pediatria. Tá a ver, pessoal? Dados cadastrados com sucesso. Vamos cadastrar o terceiro médico, por exemplo, Firmino, especialidade, oftalmologia. Dados cadastrados com sucesso. Agora, o que é que vamos ter que fazer? A listagem dos dados, que ele vai imprimir em tabela. Tá a ver, pessoal? Tá a ver? Então, esta aqui é a tabela dos médicos, ok? Essa é a tabela dos médicos. Aqui tem alguns dados que eu tive que cadastrar previamente, ok, pessoal? Para vocês analisarem como é que funciona o cadastro e a listagem de dados dos médicos e dos pacientes. Então, estes são os dados dos médicos, previamente cadastrados na base de dados. Agora, vamos voltar, né, pessoal? Sair 0. Vamos fazer o mesmo com os pacientes, opção 2. Vamos cadastrar também os pacientes. Por exemplo, paciente Pedro.
Idade, 34 anos, cadastrado com sucesso. Vamos cadastrar mais um paciente, Luzia. Na opção 1, cadastrar, Luzia. Idade, 37 anos, dados cadastrados com sucesso. Agora vamos acessar a tabela dos pacientes, que é a opção 2, listar, ok? Estão a ver, pessoal? Esta é a tabela dos pacientes. Agora, a partir dessa tabela dos pacientes, dos médicos, vamos poder fazer a prescrição, vamos poder realizar o agendamento de consultas, ok, pessoal? Vamos começar com 0. Vamos à primeira opção, né? Segunda opção, agendamento de consulta. A partir do agendamento de consulta, vamos poder fazer o cadastro dos dados. Primeiro, qual o ID do paciente? Por exemplo, paciente 1, por exemplo, se nós temos na tabela de pacientes, temos que ver qual o ID do paciente que vai fazer o agendamento de consultas. Faz de conta que o ID do paciente 1 é o Pedro, ok. Qual o ID do médico? Do médico, por exemplo, do médico João 1. Tipo de tratamento. Tem vários tipos de tratamento. Tratamento cirúrgico, tratamento ortopédico, tratamento clínico. Por exemplo, suponhamos que o tratamento é cirúrgico. ID 2. Qual a urgência do tratamento? Vamos ter que escrever. A urgência pode ser que o tratamento pode ser moderado, crítico, grave ou muito grave. Por exemplo, tratamento grave. Ok, o sistema já disse ok. O sistema aqui ele pode exibir a mensagem falso, ok, não processado. Tem várias mensagens que vocês podem programar, ok, pessoal? Então, espero que vocês se baseiem na programação das mensagens que o sistema vai ter que exibir. Esta é uma das lógicas de programação de sistemas. Saber programar a exibição de mensagens, ok? Para não criar conflitos na base de dados, ok, pessoal? Ok, agora vamos fazer a listagem do agendamento de consultas. Estão a ver, pessoal? Então, esta é a tabela do agendamento de consultas, em que ele vai ter uma codificação, que é a codificação do paciente, do médico, o tipo de tratamento e a urgência, que pode ser crítico, grave e moderado. A partir daqui vamos acessar a prescrição médica, que é a opção 3 da tela principal, prescrição médica. Para cadastrar a prescrição médica é preciso ter o nome do paciente, o nome do doutor, o tipo de medicamento, a dosagem e a quantidade. Cadastrar a prescrição médica. ID do paciente. Faz de conta que o paciente é o João. Temos que ir na tabela dos pacientes procurar quem é o ID 1. João, um exemplo. Tipo de medicamento, tem vários, né? Tem o dipirona, paracetamol, etc. Por exemplo, 1. A dosagem, 12 gramas. Quantidade, 34. Ok, pessoal? Ok, cadastrado. Quando nós clicamos em listar, o sistema ele vai criar a prescrição médica. Ok, pessoal? Então, estas são algumas particularidades para a criação do sistema de gestão hospitalar. Este é um mini sistema de gestão hospitalar que vai permitir a criação do sistema integrado de gestão hospitalar, que vai incluir o sistema de farmácia, vai incluir também o sistema de recursos humanos, de instituições hospitalares. Ok, pessoal? Então, espero que vocês pratiquem mais esta codificação do CRUD, de cadastro de doutores, médicos, tratamento, cadastro de agendamento de consultas, para que vocês possam dominar a criação do sistema integrado de gestão hospitalar, que é um sistema mais complexo que vai permitir a sincronização de várias tabelas médicas
para poder fazer e gerir os processos de agendamento médicos em clínicas dentárias e outros tipos de clínicas, ok, pessoal? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pela audiência. Continue a praticar a nossa codificação. No final da aula, iremos deixar a codificação do sistema na nossa descrição do vídeo, ok, pessoal? Espero que continue a praticar. Por hoje é tudo. Até a próxima aula.